Tranquilizar a todos que eventualmente se preocupam com essa questão. Ela não existe, a bem da verdade. O depoimento da Uber para mim é o seguinte: o Brasil significa o mercado número 1 deles. Então não se cogita a Uber sair do Brasil. O debate foi no sentido de qual a preocupação do ministro do Trabalho. Número 1, tem que proteger os trabalhadores e trabalhadoras. Esse é o ponto de partida. E para isso é preciso fazer um processo de regulação, que pode ser chamado de enquadramento. Quando eu usei a palavra enquadramento, algum colega da imprensa disse: isso o Uber não gostava. Mas eu não estou preocupado se a Uber vai gostar ou não vai gostar. Nós precisamos proteger o trabalho, a função, para dar dignidade, para dar condições de trabalho, evitar excesso de jornada, porque excesso de jornada coloca em risco o profissional e quem eventualmente contratou o seu serviço, no caso, especialmente do transporte de pessoas, porque isso pode levar a acidente, pode levar a morte, como aquele acidente do caso lá do moço lá. Aquilo lá, certamente, aquele condutor estava trabalhando há mais de 10 horas no trânsito nervoso e tal. Então, é preciso regular esse excesso de jornada, trabalhar o valor da remuneração, valorização do trabalho e proteção social. O cidadão que sofreu um acidente, ele tem proteção, hoje não tem. Então, é nesse sentido, mas não tem absolutamente nenhum risco, nem a Uber, nem outra plataforma falar e deixar esse mercado, como a própria Uber diz, é o número 1 deles, apesar de dizer que não é o mais rentável. Isso aí há dúvidas. Portanto, o trabalho que nós estamos realizando, foi feito um trabalho longo de escutar, ouvir, tanto o lado empresarial, as plataformas, como o lado, em especial, dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós estamos conformando esse processo, era complexo fazer essa escuta, em especial do lado dos trabalhadores, para conformar uma mesa de representação. Essa está na fase, eu diria, de consolidação dessa mesa de representação para iniciar em si a conversa. E tem outro aspecto que é o enquadramento econômico, porque quando você pergunta, tem várias plataformas atuando, não é só Uber, não é só 99, não é só iFood, tem várias. E tem outras surgindo, cooperativas, enfim. Mas quando você pergunta qual o teu cadastro, teu CNAE, como está sistema financeiro, intermediação de mão de obra, locação, empresa de tecnologia. Bom, qual é a atividade econômica? Tem que ter uma atividade econômica que todas elas se enquadrem. Isso aqui, evidentemente, que não é o Ministério do Trabalho que o fará, o Ministério em conjunto, não é, com as outras áreas de governo. Mas essa é a ideia. Mas tenho certeza que as coisas vão caminhar. Até porque, quando você fala de proteção social, todas as plataformas concordam que é necessário construir uma proteção social, o que é a prioridade do ponto de vista do Ministério do Trabalho. Então, tenho certeza que nós, não é fácil, não é simples, evidentemente, mas nós chegaremos lá. Ministro, o que os senhores estão discutindo nesse grupo de trabalho? Como é que essa regulamentação poderia ser feita na prática? A empresa vai ter que pagar INSS para o funcionário? Mas é claro. Mas aí seria um modelo assim, intermediário entre a carteira de trabalho e um trabalhador autônomo? Veja, isso nós vamos discutir, podemos chegar à conclusão que tenha alternativas para ser acessada. Por exemplo, nós já tivemos, por exemplo, os chamados motoboys paulistas lá atrás, antes do iFood, antes da Uber, antes das plataformas. Você tinha uma relação de contrato CLT. Trabalhadores, motoboy contratado exclusivamente para uma empresa de entrega. Então, esse é um regime CLT. Pode ter regime CLT? Pode ter. Pode ter regime autônomo? Pode ter regime autônomo. Ou seja, nós não estamos, assim, a priori, preocupados em ter uma única possibilidade. Agora, quando você pergunta a muitos trabalhadores, porque
fazendo um parênteses, você teve um processo até agressivo contra a CLT, contra a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a formalização e um ataque ao trabalho formal. Porque o empreendedorismo está na moda. É importante o empreendedorismo, tem que saber o que é ser empreendedor. O motorista de Uber não é um empreendedor. Né? Exatamente. O microempreendedor, o que é o microempreendedor? Eu sou um microempreendedor. O que é o microempreendedor? Ele tem que ser proprietário dos seus meios. Ele determina a sua tarifa, o seu preço, a sua condição de trabalho. Se ele é simplesmente intermediado por alguém, ele já deixou de ser o conceito de ser empreendedor. Então, você tem esse debate falso de trabalhadores sendo convencidos nessa disputa da desregulamentação total, que ele, sou empreendedor. E aí, como você disse, Carla, um motorista de aplicativo, empreendedor do quê? Né? Aí pergunta assim, qual o teu desejo, a tua necessidade que você sente no teu trabalho? Eu trabalho demais, ou seja, está reclamando de excesso de trabalho. Ele está pedindo para ter uma jornada. Aí eu gostaria de ter férias. Eu gostaria de ter férias. Bom, como você tem férias? Eu gostaria de ter 13º. Eu gostaria de ter INSS. Eu gostaria de ter fundo de garantia. Até muita gente diz isso. Bom, isso é tudo CLT. Mas eu não quero CLT porque eu sou microempreendedor. Espera um pouquinho, mas eu quero tudo isso. Tudo isso só é possível com a CLT. Não, eu topo eu quero contribuir, eu quero a Previdência Social, mas eu não quero o regime CLT, né, na sua totalidade. Eu posso ser contribuinte autônomo da Previdência e ter a proteção social. Isso é possível? Bom, nós vamos... se eu der todas as respostas, eu não preciso do grupo de trabalho. Tá certo? Eu escrevo tal e mando para o Congresso. O grupo de trabalho é exatamente para dar essas respostas que nós estamos pedindo. Nós, eu digo, cada trabalhador, cada empresário de plataforma, enfim, né? Então, o grupo de trabalho tem exatamente essa tarefa. Às vezes, a imprensa me pressiona na ansiedade da resposta final. A resposta final, quem tem que dar é o grupo de trabalho. Mas dá para a gente ter uma ideia de quanto tempo? Porque daí, de novo, só repetindo, eu comecei com essa pergunta porque foi a pergunta que, quando a gente anunciou a entrevista, veio de muita gente, então há muitos interessados. Dá para ter um horizonte de quando isso pode ser resolvido, esse ano ainda? Porque é uma discussão que já estava no governo anterior, né? Não é uma coisa totalmente nova. Mas estava no governo anterior, mas tinha outras características, não tinha a preocupação que nós estamos colocando, que amplitude que nós estamos colocando. Era bem singelo o trabalho que eu encontrei lá, tanto é que foi para o lixo. Eu creio que nós vamos trabalhar abril, maio, junho, 90 dias. Se o grupo funcionar bem, pode produzir o resultado para oferecer no segundo semestre ao Congresso Nacional o que é possível tramitar.